O anime começa com o garoto recebendo a mensagem de seu pai que não vai poder estar presente com ele. Ele já sabe disso. Afinal, ele chegou um pouco adiantado demais, dizendo ao taxista para parar. E ele pergunta se ele realmente quer fazer isso. Sim, já deve estar muito perto. Ele sente uma sensação de liberdade. Não há ninguém por aqui, não tem carros, há muito silêncio. Só que esse ar fresco que ele está respirando parece que seus pulmões vão congelar. Ele pensa que talvez tenha sido um erro mudar para Hokkaido nessa época do ano. Até que, do absolutamente nada, ele vê uma loira na sua frente. Uma Gyaru de Hokkaido. Mas ele pensa como ela consegue ficar com as pernas de fora nesse frio. Enquanto ele está todo agasalhado, ela ao menos colocou uma blusa. A mesma o vê e se pergunta o que aconteceu. Aí ele fala que queria ir neste lugar. Sabe dizer o caminho? Mas o seu pensamento, de homem nerdola, disse que seu nariz é bastante vermelho, até que é bastante fofo também. Bem, então ela fala que é só ir reto ali. Ah, muito obrigado. Essa foi por pouco. Ele ficou meio hipnotizado com tudo isso. Mas ela chama e disse que se ele pretende ir a pé mesmo, porque se você for a pé, meu nobre, você vai demorar umas 3 horas para chegar lá. Ué, mas não é nessa cidade aqui? Demora tanto para ir a um distrito vizinho? Claro, né? Kitami é muito grande. Pois é, meu caro, você fez burrice. Se você soubesse disso, não tinha nem ao menos saído do táxi, né? Mas então ele pensa, então se eu pegar outro táxi. E aí a Gal fala que não tem táxi mais por aqui, meu caro. Se você tiver alguma sorte, talvez uns 30 minutos para esperar algum. Então ela a convida gentilmente para esperar com ela o ônibus. Seria mais adequado? Nossa, você me salvou, hein? Se não fosse você, eu já poderia ter morrido aqui. Ela disse que não é nada, mas afinal, de onde você é? Não é de Hokkaido, né? Na verdade, ele se mudou de Tóquio. Tóquio? Mas por que você se mudou de Tóquio pra cá? Você tem problema? Mas ele disse que foi por motivos familiares. Mas comparado a Tóquio, Kitami é um lugar bem mediano, né? Ela pensa que ele deve achar os seus pensamentos meio bregas. Mas ele fala que ela está muito enganada se pensa isso. Muito melhor, esse lugar para ele tranquiliza sua mente. Ele costumava sofrer muito na sua infância. Falavam que ele era também brega. Nunca foi tão popular. Mesmo que mora em Tóquio, isso não muda nada. Mas também ele fica aliviado porque aqui ninguém ainda sabe como ele é brega. Bem, ela pergunta a sua idade e ele diz que tem 16. Que coincidência, a mesma idade dela. Mas e a escola? Aí ele diz que é a mesma escola que a dela. Não pode ser. Uma novela. Ela já está até de braços dados com ele. Mas como ele é nerd, ele fala como ela se aproximou tão rápido assim de mim. Ué, tá fazendo frio, né? Por acaso quer que eu solte? Disse ela. Não, fica tranquila. É porque tem algo macio me tocando, sabe? Ei, você parece tão tenso. Calma aí, vamos ser mais informais. Ele pensa também que ela não tá nem usando luvas nesse frio todo. Ao espirrar, ele pergunta se ela está bem. Mas ela fala que isso não é nada. Bem, ele é o tipo de garoto que nunca conversou com alguém assim em Tóquio. Será que todas as garotas de Hokkaido são assim? Pensou ele. Ela faz uma trollagem com ele, colocando neve em sua pele. Mas ela percebeu que ele deu uma encarada boa. Ficou envergonhada com isso e deu um soquinho de leves. O ônibus acaba de chegar. E ela fala que já está indo. Meio curioso, ele pergunta o seu nome. Fuyuki Minami. Dizendo que a gente se vê na escola. Parece que seu coração despertou. Será que ele sente algo por ela? Mas ele é tão burrinho que esqueceu de pegar o ônibus junto com ela. Enquanto no ônibus ela pensa que seria legal se eles dois estivessem na mesma classe. Na escola coberta de neve, o professor disse
que irá apresentar o novo aluno transferido. Seu nome é Shiki Tsubasa, que se mudou de Tóquio para cá ontem. Então, Shiki, por que não se senta lá atrás, no lado do corredor, disse o professor. Ele achou que ela estava lá, né? Mas parece que ela é de outra turma. Na verdade, ele sempre gostou de garotas de cabelos escuros, arrumadas e sérias, mas nunca conheceu uma garota como ela antes, então foi bastante surpreendido. Foi só porque ele achou que as Gyarus de Hokkaido são incríveis. Mas ela aparece na sua sala e disse: que hilário, Fiyuki tá atrasada de novo. Por incrível que seja, agora eles estão na mesma classe. Não, espera aí, não pode ser. Essas coisas clichês acontecem somente na vida real? Ela acha o nome dele bonito. De qualquer forma, é um prazer conhecê-lo. Chamou até pelo seu primeiro nome de Tsubasa. Que loucura! Ela está atropelando seus limites, não é? Só a sua família e os seus amigos que chamam pelo seu primeiro nome. Mas ele pensa que a sala tá muito gelada e não tem nem ar-condicionado ligado aqui. Mas espera aí, por que todas têm jaquetas e mantas? Não pesquisou o suficiente, então parece que ele vai pegar um resfriado se continuar assim. Mas a doce Fiyuki oferece uma manta para ele. Sim, eu tô vendo aqui você vai ficar quase resfriado, menino. Ela fala que usa 2 de uma vez. Ela disse que não tem problema nenhum, vai emprestar dessa vez um por hoje. Ah, agora sim, tá muito quente. Ainda está tão quente por causa do cheiro da Fiyuki-san. Mais um pouco assim e os seus hormônios vão ficar malucos. No final da aula, ele agradece a ela por ter dado a sua manta, na verdade emprestado. Ela cheira e ele fala que se tiver com odor, não se preocupe, eu lavo pra você. Não, ela fala que não tem problema. Esse cheiro, quer dizer, tem o cheiro de nós dois aqui, né? Mas então, essa mulher fez isso de propósito? Pensou ele. Mas ela disse que também, talvez, haja uma maneira de agradecer pela manta. O chamando de Salvador, essas coisas, sabe? Ela já está bem íntima com ele. Mas a gente não é próximo, né? Mas espera aí, acabei de te conhecer, pensou ele. Até ele perguntar onde ela mora. Ela disse que pega a locomotiva para casa e então pede a ele que a leve na estação. Pergunta a ele também se ele tem uma namorada. Não tenho nem namorada nem nada. Aonde você vai para encontros em Tóquio? Ele fala que Harajuku ou talvez Shinjuku, mas eu nunca tive encontros. Ela disse se ele vai para Shibuya. Ele diz que é um lugar legal, mas é melhor ir a algum lugar onde dê para comer e passear. Lá só dá para comprar roupa. Ela pensa que Tóquio tem muitos lugares legais para passear. Bem, provavelmente ela fala que o inverno é muito frio, então não sai de casa, nunca. Chegando na estação, ele se despede dela, mas antes disso, como ela é muito rápida, ela disse se ele quer vir na sua casa amanhã. Bem, a gente não tem aula amanhã, pode ser? Mas é claro que eu vou. Que acontecimentos são esses? De repente, eu vou para uma casa com uma garota, pensou ele. Mas por acaso você não quer ir? Mas é claro que eu vou, para ontem. Bem, então me passa seu contato logo, disse ela. O trem chega e eles se despedem. E lá está ele, naquela casa. É a primeira vez que vai entrar numa casa de uma garota. Na sua vida, se a sua família souber disso, ele pode estar mesmo até ferrado, mas ele não liga. Essa mulher é muito tentadora, não tem como. Ao chegar na sua casa, ele pensa: ué, por que ela tá vestida de forma tão maligna? Mas que sorte sua hoje, hein? Meus pais não estão em casa, disse ela. Não, ela não falou isso. Tá brincando. Não pode ser. Apresentando a sua sala para ele. Fique à vontade. A casa também é sua agora. Ao pisar no seu tapete, ele pensa: tá bem aquecido por aqui. Mas ela fala que a sala de estar tem aquecimento no piso. Por isso que fica assim. O seu quarto só tem um aquecedor pequeno. Então está sempre frio. Ah, eu entendi então.
É por isso que ela disse que deu uma sorte danada por seus pais não estarem aqui. Ele acha que não vai acontecer nada de estranho na sala de estar. Mas e então, Tsubasa? O que a gente vai fazer, hein? Ela oferece uma bebida para ele que gostava desde quando era uma garotinha. Mas como ela é muito desastrada, acabou derramando em cima dela. E você sabe, né? Os pensamentos sombrios de Tsubasa começam a aparecer. Ai, essa foi por pouco, hein? O choque dele quase pulverizou seu coração. Ela não sabia o que escolher, então pegou isso. Mas essa garota mesmo é a tentação de Satanás. Ela disse que dentro de casa é quente e normalmente se veste assim. Ele até mesmo oferece um filme. Mas ela nem conseguiu assistir o filme direito e já acabou pegando no sono. Mas ele pensa, afinal, quem dormiria desse jeito com um cara por perto? Ao despertá-la, ele disse que não queria acordá-la. Por isso deixou ela continuar dormindo. De qualquer forma, está escurecendo, então é melhor ele ir embora. No fim das contas, ela agradece a ele por tudo. E parece que temos um casal aqui. Como será o entrosamento deles dois nos próximos capítulos? Deixa seu like, por favor. Tchau. Fuyuki fez um belo boneco de neve. Parece que ela achou tão lindo que vai postar um story sobre isso. Enquanto na escola, Tsubasa distraído recebe em seu ouvido: seria isso, o festival de inverno que vai acontecer. Ela pergunta a Tsubasa se ele está interessado. E ele fala que é neste fim de semana, então achou que valeria a pena dar um... E ela fala que se ele quer ir tanto assim, acha que pode ir com ele. E ele se questiona: ué, mas eu nem falei tudo isso? Mas é um bobão, não é, gente? No jantar em família, a sua mãe a convida para ir ao festival, mas ela diz que já está compromissada. Festival de inverno? Eu me lembro. Você sempre ia quando estava no Fundamental 1. Tsubasa, ao caminhar, percebe que hoje está muito mais frio do que antes. Vendo a mensagem para encontrá-lo na frente da estação Kitami às 11 da manhã. E no fim, a gente vai junto mesmo, hein? Pensou ele. Ir a um festival a dois. Isso de fato é um encontro, não? Ela até foi romântica e colocou um emoji. Precisa controlar seus impulsos. Se ficar assim antes de nos encontrarmos, não vai voltar com vida. Certo, vou me concentrar apenas em aproveitar meu primeiro evento em Hokkaido. E quanto a Fuyuko-san, talvez ela tenha me convidado apenas para ser simpática, já que não tenho amigos por aqui. E lá está o bobão esperando. Até que aparece a melhor waifu da temporada. Dessa vez os seus nervos estão à flor da pele. Mas que ataque poderoso! Então, Fuyuki-san, essas são suas roupas do dia a dia? Ela é normalmente tão casual que a falta de exposição de pele é mais efetiva. Ela diz que é verdade, esta é a primeira vez que saíram em um dia de folga. Perguntando se está bonita. Mas é claro, muito até. Mas ela fica indignada porque ele fica tapando a cara, né? Porque assim parece que você falou porque te obriguei. Não é legal isso. Ele pergunta a ela se ela vai ao festival de inverno desde Fundamental 1. Ah, isso mesmo, já faz bastante tempo. Será que vai ter estátuas de neve e esculturas de gelo? Disse ele. Também pesquisou as iguarias locais das barracas de comida. Ela disse que talvez fosse melhor ele não criar tantas expectativas assim. E lá está o local. Bastante empolgação, pessoas se divertindo. Ela achou que ele não ia ficar tão empolgado, mas se enganou. Ele fica impressionado com a escultura de gelo grande, mas ela fala que antigamente era muito maior. Ele quer tirar uma foto, mas você sabe como é a Fuyuki, né? E aí ela já planeja tirar uma foto entre os dois juntos. E ele fica admirado com o cheiro dela. Ué, Tsubasa, na foto está meio estranho. Seus olhos estão meio fechados. Que hilário. Na hora da refeição, enquanto o Tsubasa pede um hot dog, a jovem Fuyuki come aquele maravilhoso yakitori. Mas não é um hot dog, é um corn dog. E ela o vê e diz que se poderia dar uma mordida. Como esse moleque vê maldade em tudo,
Ele pensa que... será que realmente precisa comer o que ela já mordeu? A Fuyuki também não fica para trás, né? Com esse olhar e essa risada sinistra, ele já fica um pouco meio envergonhado. Ela disse que só queria que todos fossem tão fáceis de ler como ele. A diversão ainda continua, e ele distribui a Mazaki quente para ela. Essa sensação de gelo é realmente maravilhosa, disse ele. Como morou somente em Tóquio, sente um pouco mais forte que ela, já que ela é do interior. Apesar de aqui ainda ser Japão, mas a paisagem é muito diferente. Agradecendo pelo dia de hoje, está muito feliz por ela tê-lo acompanhado. Isso deixou a doce Fuyuki bastante envergonhada também. Ela disse que na verdade estava um pouco preocupada, porque da última vez que veio ao festival, ela ainda estava no Fundamental 1. Divertiu bastante naquela época, mas não sabia se ainda seria divertido agora. Ficou com receio que ele só se decepcionaria e pensasse, era só isso? Mas ela se enganou, a preocupação foi à toa. Quando está com ele, a sua sensação é mais ainda amar o local de Hokkaido. E se ele está se divertindo, ela se diverte também. Então tá tudo certo. Meu irmão, se tu não casar com essa mulher, esse anime deve ser cancelado. Fazendo suas travessuras, ela tropeça no próprio pé e quando vai cair, adivinha? Ele conseguiu salvar ela a tempo, como um conto de fadas. Ficaram mais vermelhos que camarão, mas ela disse que está tudo bem. No final do date, ele perguntou se ela não se importaria de sair outra vez com ele. Pelo menos ele tem atitude, né, guys? E ela disse, o que foi isso? Você quer tanto sair a sós comigo? Ela disse que também um dia quer ir ao Festival de Neve de Sapporo. No dia seguinte, na escola, ela já chega em cima do cara, já falando que vamos almoçar juntos. E hoje trouxe uma coisa que quer que ele experimente. Trouxe um yakisoba diferente para ele experimentar. E ele se pergunta, ué, você comprou isso somente para mim? Quando viu a sua reação no outro dia, ficou com vontade de mostrar ainda mais da culinária da região. Ele não consegue nem explicar esse constrangimento. Bem prática, trouxe água quente. E aqui está o truque. O yakiben que ela comprou vem com caldo de sopa chinesa perfeito. Para que você possa fazer uma sopa com a água que seria jogada fora, a mulher dos sonhos de todo mundo. No entanto, ela atiça o seu apetite com o poder do seu aroma e aparência. Além disso, ela é tão fofa que oferece comida na boca do nerdola. E ele fica pensando, o macarrão é bom e firme, e o repolho e os outros ingredientes estão cobertos de molho. Ela disse que agora pagou a dívida do festival. E ela está falando daquele momento que ela comeu a comida dele e tal. Ela disse se ele está animadinho com a lembrança. Inventa que não, a desculpa é que o yakisoba está muito quente. Fuyuki nunca viu uma marmita feita no Japão. Quando ele mostra, ela fica encantada, até tira foto, prova da carne. E ela disse que é muito suculenta e macia. No final do dia, ele agradece a ela pelo yakisoba, estava perfeito, assim como você. Nunca tinha comido macarrão de copo na sua vida. Mas é gostoso mesmo, né? Mas ela fala, peraí, você nunca comeu macarrão de copo? Então isso quer dizer que tudo isso que você teve até agora foi uma experiência nova. Ele diz que sim, foi a sua primeira vez indo à casa de uma garota, saindo com ela, um primeiro encontro. Então a Fuyuki já sacou que ele é um garoto mimado, que só vivia trancado em um quarto. Percebeu bastante que a sua aura é bem diferente da dela. Todo mundo de Tóquio é assim, e ele fala que acha que ela tem uma ideia muito errada sobre Tóquio. E também não acha que a sua família seja muito rica. E ela toma a maravilhosa atitude de querer ir na casa do protagonista. Com esse olhar, quem diz não, não é? Ele disse que no fim das contas ela conseguiu o que queria. Mas o que ele vai fazer agora, já que a sua avó está em casa? Do nada, ela acha um iglu no meio da rua. Aposta que algumas pessoas vieram aqui, construíram e largaram. Mas ela, como sempre, é proativa e ele um bobão, ela entra primeiro. Ela convida ele a entrar no iglu e você já sabe o que acontece, né?
Isso é demais pro coração do nosso protagonista. Ele não pode infartar de novo igual da última vez, e ele fala que precisa ir. Até que a sua avó aparece na sua frente, dizendo que ele estava fazendo lá dentro, dizendo tais palavras estranhas. Ele precisa arrumar uma desculpa para isso bem rápido. Até que ela aparece de surpresa e disse que ele foi bastante rápido ao escapar dela. Deveria ter aproveitado mais a sua primeira vez. Cara, isso foi demais. Deixou todo mundo quebrado. Ela fica admirada porque a senhora é a avó do Tsubasa. Nunca pensou que a encontraria por aqui. Coincidência do destino? Acho que não. Dizendo que comeu um pouco da marmita que ela fez pra ele de Tóquio. Já está bem entrando na família. Ela fica bastante lisonjeada pelas informações, mas o que ela realmente quer saber, qual é a sua relação com o Tsubasa, meu neto. Somos apenas colegas de classe, gritou ele. Ela disse pois é isso mesmo. Mas a velha é um corta-clima do caramba, né? E pediu a que ele a acompanhe, já que está nevando, como se ela não tivesse pernas. Parece que a sua avó odeia muito quando as pessoas se mostram muito abertas nos relacionamentos, já que ela é da década de 40, né? Mas a jovem Fuyuki, muito determinada e admirada, aparece e fala, se ela não quer tanto ir com você, por que ela está indo de guarda-chuva e você está indo na neve? Entendeu? Corta clima. Mas ela fala como ela é uma velha, se escorregar e cair sem estar com as mãos livres, pode se machucar gravemente. O que ela quer descobrir agora é qual é o caminho para sua casa. Fuyuki, esperta como sempre, diz que aquele caminho é muito mais perigoso porque ela pode escorregar e cair no chão. Então ela oferece um atalho. Siga ela, por gentileza. Ao tentar pegar a sua bolsa como um cavalheiro, ela fica meio, estranha. Aí ele pergunta se, o que aconteceu, hein? Ela fala, nada demais, já que você disse que eu sou apenas uma colega de classe para você, não é mesmo? Mas ele disse que para ele é muito difícil dizer isso na frente da sua avó. Mas como pode dizer, considera ela uma pessoa muito importante. Como é? Que acabei de ouvir? Quer dizer que eu sou uma pessoa muito importante para você agora? Disse ela. Chegando ao local, a avó do Tsubasa, percebendo que não tinha como cortar mais o clima, então ela desiste e a convida para tomar um chá quente na sua casa. E percebeu finalmente na sua cabeça que a Fuyuki é uma boa garota. Fazia tempo também que ela não via o Tsubasa sorrir daquele jeito desde quando ele era uma criança. Deixa o like e se inscreve no canal. Até mais! Fuyuki está animadíssima para esquiar hoje. Tsubasa pensa que hoje irão passar o dia inteiro de aula esquiando. Perguntando se ele já conseguiu fazer isso alguma vez, ele disse que não, pois tem muito medo. Ela disse que o mais divertido é ficar provocando ele. Afinal, ela esquia desde o ensino fundamental, então ela manda muito bem. Vai ficar espantado quando vê-la esquiando e arrasando na neve. Apesar de achar que aqui todos também são muito bons, já que moram no local. Tsubasa não se surpreende, mas quase nunca neva em Tóquio, então mesmo assim quando neva ela não acumula. E quanto a Sayuri, será que ela realmente está animada para isso? Tsubasa pensa que Fuyuki se dá bem com todos. Não é normal ver ela assim. Será que aconteceu alguma coisa entre elas? Ele pergunta se ela está bem e ela fala que está desesperada para se tornar amiga da Sayuri. Pelo menos não estão brigadas nem algo assim, né? Disse ela. O problema é que ela sempre fica assim quando fala com ela. Uma guiaro de cabelos escuros e bastante elegante e apropriada. Essas coisas deveriam ser completamente opostas, pensou ele. Seria isso realmente possível? Minami disse que ele está completamente encantado e ele disse que não. Tudo bem, que assim seja. De qualquer forma, estamos quase lá. Tsubasa está meio perdido e o professor pergunta se ele nunca esquiou antes, certo? A turma C vai subir de teleférico e descer de esqui. Acha que consegue acompanhar? E ele fala que acha melhor ir a um lugar plano e praticar a caminhada primeiro. Tudo bem, então vá com ela e podemos dizer que é uma aula especial para iniciantes. Ele é responsável pela turma C e nem sempre poderá ficar de olho neles. Olha só, agora é a nova chance de falar com ela. Talvez ele possa amenizar as coisas entre ela e a Fuyuki. Akino,
você poderia vir comigo? Mas ele percebe que ela está usando fones de ouvido. E se ela está usando fone de ouvido, ela não quer ser incomodada. Ele sente-se mal por Fuyuki, mas é melhor não insistir muito. Além disso, o jeito dela de colocar o cabelo atrás das orelhas é meio doido. Mas ele não tem ideia de por que se sente assim. Os dois começam a caminhar e ele fala: então é assim. É mais fácil avançar se você mudasse o peso de uma perna para outra. Até que Akino cai e ele pergunta se ela está bem. Queria se concentrar e não a viu. E ela se pergunta qual é o objetivo de aprender isso. Até que aparece a melhor esquiadora no momento. Fuyuki dizendo: e aí? Muito legal, não é? Seu professor ficou furioso ao ver aquilo e disse para ela não fazer e ficar bem longe de saltos daquele nível. Então Akino pergunta a Tsubasa se ele está saindo com a Fuyuki. Ele disse que não é nada disso. Vocês estavam tão amiguinhos no ônibus também? Mas ele disse que ela só estava o provocando, sabe? Para mim parecia mais que isso. Fuyuki, essa garota é popular e perfeita, não é? Disse ela. Ela é muito espalhafatosa, gosta de festas e é extrovertida. E também é um aguiaro. O que é isso? Será que ele está sentindo uma poderosa aura solitária? Enquanto mais para frente um pobre garoto está com medo de esquiar, Fuyuki aparece determinada dizendo que a pista para especialistas é muito difícil. Mais à frente o professor sente muito por não ter ajudado. Ficou ocupado com a turma C e não pôde vir socorrê-los. Ele disse que não tem problema nenhum e disse que aproveitando quando começa o intervalo do almoço. Bem, na verdade, a maioria dos outros alunos já está no intervalo. Realmente, ele se esqueceu deles, mas é claro que vocês podem fazer o intervalo de almoço agora. Tsubasa pensa que seria estranho ficar sozinho com Akino aqui. Então acha que vai comer sua comida lá dentro. Apesar de todos os outros terminarem de almoçar, quando observa sua marmita, percebe que o hashi não está na sua bolsa. E quando ele volta para buscar os seus hashis, ele vê algo que não poderia ver. Enquanto Fuyuki pensa, em qual turma diz que a Sayuri-chan está? Tsubasa pede desculpas. Oh, droga! Ela estava fazendo aquilo. Ela deve ter pensado que era seguro porque não tinha mais ninguém no ônibus. Ele diz a ela que sente muito e não sabia o que estava fazendo e realmente não queria olhar. Promete que não vai contar a ninguém e vai esquecer o que viu. Quando sai, Sayuri pega pelo seu braço e disse que deveriam conversar. Mas ela não disse uma única palavra desde que sentaram para comer. Ele pensa que será que ela vai o ameaçar para que fique de boca fechada? Ele não conhece as intenções dela e está ficando com medo. Ela disse que vai ser bem rápida, então preste atenção. Ela transpira muito, sempre sente vergonha de suar, então ficava de fora dos esportes. Havia coisas que ela não aprendeu a fazer direito. Então começou a perder a confiança e quando se deu conta estava evitando todo mundo. Em vez ou outra ela pensa se isso não está legal, apesar de se esforçar mais, como no treino de esqui hoje. Mas aí ele pega ela justamente tentando se secar. E o pior, isso foi bem vergonhoso. Ela sente muito. E ele também. Tsubasa pergunta o porquê ela decidiu contar tudo isso. Acabou de ser transferido e nós dois nunca conversamos antes. Ela fala que talvez seja melhor assim. Não sabia nada sobre ela, então de certa forma é mais fácil falar com ele. E observe, estamos na mesma situação. Mais ou menos. A garota sem amigos e o aluno transferido solitário, um ao lado do outro. Além disso, você é muito certinho, chique, disse ela. Será que ele é mesmo? Quer dizer, que duvide que ele espalhe isso por aí para tirar sarro dela. Até que escuta um som. Esse som veio da bolsa da Akino? Uma notificação de celular, e parece que isso deixou bastante incomodada. Tsubasa disse para não se preocupar, pode olhar, ele não vai incomodá-la. Ela disse que tanto faz, não há motivo para esconder isso a essa altura. Foi uma notificação de atualização. Mas o que é isso? É um tablet? Ela fala que voltou a jogar recentemente seu jogo nesse Nintendo Switch. Este é um jogo de luta muito famoso entre personagens bastante característicos.
Na verdade ele não conhece nada, ela fica espantada por isso. Como assim você é de Tóquio, garoto? E ela pede para que o experimente. Ele não sabe o que fazer, aonde faz e aonde aperta também. Comece mexendo nos analógicos primeiro, né? Ela ficou rindo demais após ele perder a partida. Realmente, você nunca jogou isso antes. Certo, agora ouça. Faça assim com o analógico para mover o personagem. Aproxime-se do oponente. Para atacar, use um desses botões. Em seguida, bloqueie ou pule para evitar os ataques do inimigo. Mas, você acha mesmo que Tsubasa estava observando o jogo? Ela disse que, no final das contas, ela quer se dar muito bem com as pessoas. Por isso pensa em sua aparência. Mas é assim que é de verdade. As pessoas sempre se assustam antes de ela se dar conta que se aproximou demais. Então ela acaba fugindo e se escondendo na única coisa que ela é boa: jogos. Tsubasa disse que ela é ótima e que está se esforçando bastante. Acha que tanto sua personalidade quanto a sua aparência são realmente únicas e excelentes. E está muito feliz de tê-la conhecido. E ela fala como ele consegue dizer coisas tão constrangedoras assim. Tsubasa pergunta se ela pode ensinar mais alguma vez ele a jogar. Ele gostou dessa ideia. Ela fala que não tem outra escolha e ensinará, mas terá que chamá-la de Sensei. Tsubasa fica espantado como ela sabe jogar bem. Ela fala que os golpes em si não são tão difíceis. Será que ele consegue se tentar de novo? Tsubasa consegue vencer, mas ela fala que essa é a CPU mais fraca do jogo. Portanto, você não passou de nada. Mais que triste, achei que seria uma grande conquista, disse ele. Parece que perderam um horário e ela disse que o professor disse para irem devagar. Tsubasa disse a Akino-san se ela deseja esquiar com ele. É exatamente como no jogo. Nós vamos descobrir, só que temos que tentar, não é? Enquanto a Fuyuki pergunta-se: então, onde deve esquiar? Ela observa os dois lá em cima. Estão bem alto, hein? Ela sente suas pernas balançarem. Será que isso é realmente seguro? Ela pergunta ao Tsubasa o porquê dele querer esquiar. O professor disse que não devem abusar muito disso. Ele disse que tem se desafiado muito a experimentar várias coisas novas em Hokkaido. Exatamente, estamos indo para a pista mais fácil agora. E também isso foi graças a Fuyuki, a primeira amiga que fez desde que se mudou para cá. Ela o leva para comer todo tipo de coisa e mostra sempre lugares novos. Sayuri percebeu que Tsubasa gosta muito da Fuyuki. Mas ele fala que não é daquele jeito, ela é apenas uma amiga normal. Se você nega tanto assim, isso prova que eu acertei, disse ela. Mas ela pensa, como sendo ela, desconfia por que ela faria isso. Então não sabe a maneira certa de responder. No final do dia, Tsubasa tem um pedido a fazer. Se ele conseguir descer até o fim sem cair uma vez sequer, deseja que dê uma resposta a Fuyuki. Mas ela fala que não está tentando ignorar ela nem nada assim. E ele fala que a Fuyuki realmente quer ser a sua amiga. Ela sorri e disse que ele gosta muito de se esforçar pelos outros, não é mesmo? Não é só por ela. Afinal, Tsubasa deseja muito ser o amigo da senhorita Sayuri. Ela disse que tudo bem, mas com uma condição. Não se atreva a me deixar para trás. Mas é claro que não, então os dois começam a esquiar juntos. O professor disse para esquiar devagar. Deve-se manter seu centro de gravidade para a frente, juntar as pontas dianteiras dos esquis e fazer curvas grandes para avançar. Só mais um pouco e precisa manter a concentração. Parece que Tsubasa finalmente conseguiu esquiar. Mas Akino vem descontrolada, ela não sabe como parar aquilo. Ele fala para juntar as pontas dos esquis. Mas parece que ela não escutou, então ele terá que agir sozinho. Fuyuki aparece e disse que se ela puxar seus esquis juntos e cair para um lado, você pode parar com segurança e não vai doer muito. Pedindo para não se preocupar, afinal a guiário de resgate da montanha está aqui. No final das contas, Sayuri disse que não doeu nada. Tsubasa vem correndo e disse se as duas estão bem, aconteceu alguma coisa? Não, ficou tudo tranquilo. Fuyuki sorri dele depois dizendo que é engraçado como ele se desculpa para o professor. Sayuri agradece a Fuyuki e pede desculpas por ter sido tão fria com ela até agora.
Voltando para casa, ela fala que fez amizade com a Sayuri e se divertiu esquiando, então foi um dia maravilhoso. Só que esses dois atrás de mim estão ficando muito amiguinhos.